O presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de afrouxar em uma das suas duas ofensivas contra o STF, que já vou explicar o motivo, mas para a vitória do povo brasileiro, a oposição conseguiu preservar a PEC, que vamos dizer assim, é a mais importante. E sem perca de tempo, o relator dela acabou de fazer um movimento espetacular. Então, o recuo do presidente da Câmara tem muito a ver com essa foto aqui que aconteceu lá no STF nesta última terça-feira. Essa reunião foi para tratar sobre a canetada que Flávio Dino deu contra o Congresso sobre as emendas impositivas. Aí, como vocês podem ver na foto, estavam Rui Costa, Jorge Messias, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Paulo Gonetti, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aqui Roberto Barroso, o presidente do STF. De acordo com o site Poder 360, foi seguido por um almoço na sede do tribunal em Brasília, por volta das 15h30. O cardápio do buffet servido aos ministros, segundo pessoas ouvidas pelo Poder 360, foi bacalhau, filé mignon e uma massa vergana. Foi servido ainda entradas e sobremesas. Então, logo após essa reunião, o STF queria saber se a guerra acabou e se Lira vai deixar de lado as PECs que limitavam o poder do Supremo. De acordo com essa matéria, durante a reunião, o tema sobre as ofensivas de Lira para tirar o poder do Supremo não foi abordado. Ministros do STF não colocaram a interrupção das PECs como uma condição para o acordo. De acordo com o ministro, não se pode confundir uma coisa com a outra, mesmo que na prática os magistrados vejam a tramitação das propostas como uma ameaça ou uma vingança pela restrição às emendas parlamentares. Outro membro do STF lembrou em conversa com o blog que, ao suspender o pagamento das emendas e exigir mais transparência, o tribunal está cumprindo seu dever de zelar pelos preceitos da Constituição. Então, mas apesar de o tema não ter sido levado à reunião, o STF espera que a Câmara volte a engavetar as duas PECs que tentam limitar a atuação do tribunal. Seria um gesto de paz por parte do parlamento. Aí ainda rolou uma ameaça velada por parte do STF, que se o texto que dá ao legislativo o poder de cassar decisões do judiciário for aprovada, claramente eles vão entender como inconstitucional e pode ser derrubado assim que for aprovado. Então a verdade é que essa reunião no STF produziu sim um efeito positivo para eles. A Câmara, na pessoa do presidente Arthur Lira, acabou de recuar na PEC que permite ao Congresso anular decisões do STF. Após um acordo para a manutenção das emendas parlamentares sofrer ajustes, a Câmara recuou na proposta de emenda à Constituição que permite ao Legislativo revogar decisões do STF. Mas para a derrota de Arthur Lira e a própria Corte, a oposição conseguiu avançar na PEC que limita poderes do STF. Mesmo após o consenso fechado entre o Legislativo, Executivo e Judiciário, a proposta de emenda à Constituição, PEC número 8/2021, que visa limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, continua avançando na Câmara dos Deputados. E avançou foi muito. A presidente da CCJ, Caroline de Toni, acabou de escolher o relator para essa PEC. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça escolheu o deputado Felipe Barros para relatar a proposta. Ela disse que a matéria vai ser tratada no órgão com a seriedade e sobriedade que o tema exige. Ela foi mais além e afirmou que, apesar do acordo firmado entre os três poderes para manter as emendas parlamentares com mais regras de transparência e fiscalização, as PECs continuarão em pauta. Já o relator da PEC, o deputado Felipe Barros, afirmou que vai consultar Barroso e prometeu parecer técnico. Não quero utilizar o assunto como cabo de guerra, não quero polarização. Vou tratar o tema de modo eminentemente técnico e jurídico. Vou focar o relatório na parte técnica, além de buscar o diálogo com o ministro do STF, principalmente com o presidente Luiz Roberto Barroso. Ele disse ainda que pretende apresentar o parecer na semana que vem. Então, pessoal, mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, recuando na sua ofensiva contra o STF após o almoço com os ministros, a oposição vai dar andamento sim à PEC que limita poderes do STF.